Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Conversas Olá Vida, que é um espaço onde nós falamos sobre o cancro da mama e do colo do útero. Este espaço só é possível por uma parceria do Olá Vida, da GBR Filmes e também da Politécnica Rádio. Na edição de hoje, nós vamos ter mais uma conversa sobre o cancro da mama e eu conto para esta conversa com Delilah Taju, que é uma mulher que superou e lutou contra o cancro e que hoje vai nos falar um bocadinho da sua história. Delilah, tem uma frase sua que diz que sempre pensamos que nada vai acontecer conosco. Não tive medo de morrer, mas tive medo de enfrentar o cancro. O que é que isso significa? De toda a informação que eu tive, pude verificar que quem tem um cancro tem um sofrimento bastante grande e às vezes muito prolongado. E a pessoa vai simplesmente acabando o dia a dia, não é? E eu pensei assim, não, eu não quero que isso aconteça comigo. Se eu tenho cancro, é melhor eu morrer agora e não ter que passar por isso. Porque eu vi as pessoas já passarem por muita coisa e talvez eu não tinha noção de que era possível fazer um tratamento. Claro que o tratamento é difícil, mas que pudéssemos alcançar a cura. Foi nesse sentido que eu disse isso. Mas é claro que quando estamos naquele momento, e fui perceber que é possível, não é? Enfrentar essa doença de uma forma mais positiva para poder conseguir ter o tratamento. E graças a Deus consegui, até agora estou bem, graças a Deus. Essa sua visão do cancro como uma luta penosa tem a ver com toda a imagem que tinha à volta de si no tempo que estava a fazer o tratamento, ou seja, teve acesso a muita informação negativa, podemos assim dizer, sobre o cancro? Eu acho que não é informação negativa, é a realidade. Primeiro porque eu tive uma amiga, muito mais velha do que eu, que faleceu com cancro. E eu presenciei o sofrimento dela. Ela teve o diagnóstico, fez a quimioterapia, a radioterapia durante 2 anos, depois o cancro apareceu no cérebro. Pronto, quando aparece no cérebro já não era possível, então ela foi degradando até e acabou falecendo. São essas informações que eu tive. Não vou dizer que sejam informações negativas, porque o cancro é isto, é o que a gente vê. As pessoas que conseguiram fazer o tratamento, tiveram a cura, não digo a cura, ficaram 5, 6 anos bem, mas que depois o cancro reapareceu. É por isso que eu falei a questão do cancro, de acharmos que não é possível ter um tratamento positivo ou conseguimos enfrentar isso e sermos sobreviventes de cancro, né? Por causa dessa experiência que eu tive. Não em mim, mas em amigos próximos. Sim. E Delilah passou por uma cirurgia de remoção da sua mama esquerda e disse-me numa conversa anterior que a sua grande preocupação nem era o cancro, mas era a sua mama. Quando o médico me disse, olha, infelizmente, para o teu bem-estar, nós temos que remover a mama. Eu lembro que naquele momento eu insultei o médico, não claro que diretamente o médico, mas na minha cabeça não fazia sentido aquilo. Como é que este médico está-me a dizer que quer me tirar a mama? Não é? Se a mama é aquilo que eu mais gosto em mim, ele está a tirar praticamente a minha vida, digamos assim. Porque nós não conseguimos pensar que podemos sobreviver e viver sem uma parte do nosso membro do nosso corpo, certo? E para mim, eu não pensava no cancro, como que seria o tratamento, quando seria o tratamento. Para mim, estou preocupada com a mama. Vamos tirar a mama. Quando depois que o médico operou-me, disse assim para mim, Delilah, ainda bem que fizemos a operação muito rápido, porque o diagnóstico foi em finais de agosto, dia 11 de setembro ele já mandou-me operar, já foi a operação de 11 de setembro, e ele disse assim para mim, veio ter comigo no quarto e disse, Delilah, o teu cancro é tão agressivo, que já estava a atingir as costelas. E se atingisse as costelas, seria outro problema. Está a perceber? Então, foi aí quando eu parei e pensei, meu Deus do céu, afinal, não tenho uma mama, mas salvei-me. Neste momento estou salva. E tenho a oportunidade de fazer um tratamento e ficar bem. Foi por isso que eu quis fazer uma exposição que fiz em 2018, não só para ajudar-me a mim mesma, mas era também para ajudar as pessoas a perceberem que esta doença existe, não é? Que esta doença existe, que é possível nós enfrentarmos a doença e termos a cura. E que não ter mama não é o mais importante nesta vida. Uma mulher não se define pela mama. A mulher é muito mais do que isso. O que significou para si esse momento daquilo que se recorda?
olhei, vi que não tinha mama. Primeiro é um vazio tremendo, não teres ali a mama. Depois comecei a pensar, como é que eu vou sair de casa? Como é que eu vou me vestir? Nem imaginava que existiam próteses ou por aí fora. Isso começou a... Eu trabalho. Durante a minha... Tive um mês de convalescência, mas depois voltei a trabalhar. Comecei a pensar, como é que eu vou vestir para trabalhar? Como é que eu vou encarar a sociedade se eu não tenho uma mama? Como é que eu vou vestir? Como é que eu vou aparecer na rua só com uma parte e outra parte não? Isso começou a mexer muito comigo, com o meu psicológico, e entrei em depressão. Uma depressão profunda, eu chorava quase todos os dias. Não é? E como a sociedade não está preparada para isso, nós acabamos também tendo passar bullying, digamos assim. Não que as pessoas falem diretamente, mas as pessoas já não te olham do mesmo jeito, as pessoas já não conversam contigo do mesmo jeito, aqueles amigos ou colegas que antigamente chegavam perto de ti, davam o abraço, conversavam contigo, evitam-te, tu chegas e cumprimentas, as pessoas fingem que não te ouvem, portanto, são várias coisas que vão acontecendo e isso te deprime, a sociedade te põe à parte, não é? Em algum momento essa luta contra o cancro chega a ser muito solitária. Com certeza. Por isso que o apoio da família é muito importante, o apoio do nosso parceiro, da nossa parceira é muito importante, porque nós enfrentamos a sociedade. Eu lembro que muitas vezes durante a fase de quimioterapia, tens intervalos, né? Para depois fazer outra sessão de quimioterapia. E quando eu me sentia melhor, eu fazia a quimioterapia, ficava em baixo, tipo, com aqueles efeitos, tipo, 2 semanas. E tinha mais uma semana. Depois já tinha que fazer de novo a quimioterapia. E eu às vezes queria sair, queria ir ao supermercado, fazer compras. E eu dizia ao meu pai, eu vou ao supermercado. Pegava no carro e ia. E quando eu chegava ao supermercado, as pessoas olhavam muito para mim. E aí eu decidia, porque a tua imagem muda. Careca, completamente pálida. Eu acabei me apelidando para me proteger do que das pessoas, como as pessoas olhavam para mim. Era uma autodefesa. Isso, era uma autodefesa. Então eu chegava no supermercado, as pessoas paravam, olhavam para mim de uma forma muito inconstante. Eu dizia assim para mim mesma, ou eu paro de fazer o que estou a fazer e vou-me embora, ou eu enfrento. Mas se eu fosse embora, dia seguinte eu teria que voltar. E ia enfrentar os mesmos olhares. Então eu decidi que tinha que enfrentar aquilo. Qual foi o momento em que parou de pensar que tinha perdido a vida porque tinha sido removido a mama, mas começou a ver que ainda existia uma vida depois do diagnóstico do cancro da mama? Quando tive o cancro, passei pela mastectomia, comecei a conviver com pessoas que tinham cancro. Comecei a ir à oncologia, comecei a conviver com a Casa Rosa, enfim, e fui visitando pessoas que estavam em piores condições que eu. Algumas delas eu ia visitar, no dia seguinte já não estavam mais vivas, tinham crianças, adolescentes, e isso me fez pensar que não, Delilah, tu tiraste a mama, estás viva, estás bem, estás a fazer um tratamento, mas estás bem. Há crianças de 2, 3 anos que estavam a fazer quimioterapia e é muito mais doloroso. E Delilah é uma pessoa sortuda, é uma pessoa que chegou ao hospital, chegou a uma cirurgia muito cedo. E isso também foi possível porque conseguiu ter indicação de que estava com um nódulo a partir do autoexame. Sim, sim. E qual foi a importância deste autoexame? O que tem a dizer às mulheres que nos ouvem sobre a importância de fazerem este contacto com o seu próprio corpo e perceberem que há algo de errado consigo? O autoexame salvou a minha vida. Porque se eu esperasse mais um bocado, mais um pouco, como disse o médico, o cancro já teria atingido as costelas. Atingindo os ossos, eu talvez não tivesse tanta chance de sobreviver. Talvez o tratamento não funcionasse. Delilah disse que percebeu que havia uma vida depois do diagnóstico de cancro da mama quando, em contato com outras pessoas com o mesmo diagnóstico, percebeu que algumas morriam no percurso. E muitas morrem porque chegam ao hospital tardiamente, não foi o seu caso. Delilah chegou no hospital cedo e teve a possibilidade de fazer cedo uma cirurgia. E isso foi possível porque logo que percebeu que tinha um nódulo, foi ao hospital. Qual é a importância das mulheres fazerem este constante contacto com o seu corpo para irem percebendo que se estão ou não bem e buscar ajuda cedo? Eu posso dizer que o diagnóstico precoce salvou uma vida. Por que eu digo isso? Porque cada cancro é um cancro e o meu cancro já estava no nível 3. Se chegasse no nível 4, talvez eu não tivesse mesmo chances de vida, de sobreviver. Era bastante agressivo. E o fato de ter identificado isso, o nódulo, muito cedo, permitiu aos médicos que mais cedo removessem a mama e tivessem uma oportunidade de tratamento e
sucesso no tratamento. Daí que eu aconselho, eu acho que nós, como mães, como pais, é importante aconselharmos as nossas filhas que logo que menstruem, isso tem que se transformar em um hábito, um ritual. A miúda, quando já menstrua, já tem os seios, já menstrua, ela tem que aprender a fazer o diagnóstico sozinha. Isso vai ajudar muito na prevenção do cancro. Volto a repetir que o diagnóstico precoce salva uma vida. O diagnóstico salvou a sua vida e teve que passar também por uma série de processos ou tratamentos. Quais foram os processos que teve que passar durante o seu tratamento? Fiz quimioterapia por 1 ano e 3 meses. E a minha quimioterapia era bastante agressiva porque ela foi dividida em 3 fases. A primeira fase é um bocadinho mais leve, a segunda fase é mediana e a terceira fase foi a pior. E os efeitos vão evoluindo de acordo com o tipo de medicamento que vais tomando, não é? Bom, eu não estava muito bem emocionalmente porque minha mãe estava doente e quando viu que eu estava com cancro piorou, não é? Não foi fácil para ela saber que tinha uma filha doente e não podia ajudar. Quem cuidou de mim foi meu pai. Eu tive que ir viver com meu pai para ele poder cuidar de mim. Isso não foi fácil para minha mãe. E então isso tudo mexia comigo. Lembro que na altura minha mãe entrou em coma por várias vezes, ficou hospitalizada e eu fazia quimioterapia. Portanto, sofri muito com os efeitos colaterais, não é? Bom, perca de cabelo é óbvio, não é? Logo na segunda semana do tratamento, o cabelo começa a cair, o pelo todo, né? Cai. Tive todo tipo a maior parte eles dão-te uma lista dos efeitos que podes ter. Eu quase tive todos. Enjoos, vômitos, tontura, fraqueza, falta de papila gustativa, enfim, tudo eu tive. As unhas apodreceram, as minhas mãos ficaram cheias de manchas pretas, enfim. Cada dia que eu acordava e olhava no espelho, eu virava uma outra pessoa. Então apelidei-me da mutante, né? Eu era uma mutante. Cada dia eu mudava. A língua ficava roxa, enfim. É uma série de coisas que aconteciam, ficavas mais pálida, enfim. E muita fadiga, muita. Também teve questões de fórum psicológico. Exatamente, fórum psicológico. Chegava dias que eu dizia para meu pai, não aguento mais. É muita dor. É uma dor que você não aguenta. Porque dão-te alguns medicamentos para aliviar, para reduzir, mas é um sofrimento tremendo. Há dias que eu chegava e dizia, pai, não aguento mais. Prefiro desistir. E ele dizia, não, tens de ser forte. Eu chorava. E ele dizia, tens de ser forte, filha, porque tu vais conseguir. E claro, dia a dia, um dia não estás bem, outro dia estás melhorzinho, depois voltas de novo. Então é um ciclo, tens dias bons, dias maus, até que vais torcendo para que o tempo passe e o tratamento faça efeito. Qual foi o papel que seu pai teve na sua vida nesse momento? O que significou esse apoio? Meu pai foi meu herói. Meu pai foi tudo para mim. A pessoa que cuidou de mim, do meu lado psicológico, da minha alimentação, do meu bem-estar, foi meu pai. Portanto, ele foi tudo para mim nesse momento. Ele que me dava forças, ele que era... Eu quando não estava bem, muitas vezes eu dizia, pai, quando eu ficar chata, fiquei chata porque estás com dor, dói tudo. E não sentes paladar nenhum, não sabes se comes arroz, não sentes que é arroz, comes batata, não é? Enfim, é uma série de coisas e eu dizia para meu pai, quando eu começava a ficar chata, avisa, porque nós estamos doentes, não temos que ser chatos para as outras pessoas, porque elas não têm culpa, não é? Mas acabamos sendo chatos, não tem como. Eu dizia, pai, quando eu começar a ficar chata, por favor, avisa-me. Ele, quando eu ficava dele, dizia, filha, estás a ficar chata. Eu sei que estás a sofrer, mas também não tens que... Então, aquilo era uma chamada de atenção para mim. Portanto, ele foi uma pessoa muito, muito importante na minha vida, continua sendo, e com certeza, se não fosse ele para me ajudar a enfrentar esse monstro que é o cancro, não sei. Delilah fala do papel do seu pai como um papel muito, muito importante para ter conseguido enfrentar essa luta. No seu ver, qual é a importância da família e das pessoas à volta durante a luta contra o cancro? Toda. A família tem que dar todo o apoio possível e imaginário àquela pessoa, porque ela precisa desse apoio, precisa de amor, precisa de carinho, precisa de compreensão, não é? Muitas vezes quando nós temos esse tipo de diagnóstico, muitas pessoas se fecham, não é? E quando se fecham, elas se deprimem.
Porque você pergunta, se você não presta atenção, não é para a pessoa que está ali atenta, ela pode até desistir de fazer o tratamento. Porque não é um tratamento fácil de fazer, não é? Daí que eu acho que a família é tudo. Para mim foi tudo. Foi tudo. A Delilah também quis mostrar a sua história às outras pessoas. E uma forma que usou para fazer isto foi através de uma exposição. Sim. Que é Delilah, um ensaio fotográfico sobre como vencer o cancro da mama. Exato. O que significou essa exposição para si? Por que sentiu a necessidade de mostrar às pessoas o seu corpo e aquilo que estava a viver? Eu estava a passar por várias situações. Uma delas é o fato de eu perceber que havia um preconceito muito grande sobre esta doença, principalmente câncer da mama, porque existe uma mastectomia, existe o fato da pessoa ficar sem cabelo, a tua aparência muda por completo. E uma das coisas que eu percebi é o seguinte: as pessoas diziam para mim, por que não usas uma peruca? Por quê? Mas eu perguntava assim, mas por que eu tenho que fazer aquilo que tu queres que eu faça? E eu fui percebendo que as pessoas, no fundo, não gostavam de encarar aquela realidade. Não gostavam de olhar para mim daquele jeito, porque aquilo criava nelas um certo sentimento que elas não queriam ter. Um certo medo de que pode acontecer comigo. Então, percebi que tive algumas colegas que tiveram cancro e elas escondiam isso. Ninguém sabia. Muito tempo depois, quando eu tive o cancro, elas já se agradaram. Eu também já passei por isto. Então eu comecei a pensar assim, meu Deus, por que as pessoas têm que esconder que tem essa doença? Será que eu não posso ir para a rua? Não posso fazer a minha vida normal porque tenho cancro? Então eu acho que eu tenho que mostrar, eu tenho que me expor. Não é fácil tu te expor, porque tu te expondo, tu tens uma família. E de uma certa forma também a família te critica. Estás a expor, te expondo a ti, estás-nos a expor a nós também. Expondo o meu corpo, eu quero ajudar as outras mulheres. Se tem uma dificuldade, se tem problemas na família, na sociedade, porque tem cancro, elas têm que ver. Porque eu precisava de um exemplo. E eu procurava exemplo onde eu entrava na internet, o exemplo era Brasil, Portugal, Estados Unidos. Eu disse, e aqui em Moçambique? Será que ninguém tem cancro? Ninguém nunca teve cancro? Ninguém nunca passou por esta situação? Então, nós temos que começar a falar sobre esta doença muito abertamente. Isto não pode ser um tabu. Isto está a matar muita gente. E por ser um tabu, muitas mulheres não vão procurar ajuda quando têm que procurar ajuda. Vão procurar ajuda quando a mama já está podre. Desculpa a expressão, mas é esta a realidade. O que é que o médico vai fazer? Aí dizemos já, a nossa medicina não é boa. Como é que o médico pode te ajudar quando tu já chegas com a mama completamente destruída? Não é possível. Foi por isso que eu decidi fazer essa exposição. Tem uma frase em que diz que se a cicatriz não existisse, Delilah não estaria aqui hoje. Então Delilah está aqui hoje a contar-nos a sua história, tem uma cicatriz no peito que marca isso. O que é que pode dizer sobre como vencer o cancro para as pessoas que agora nos ouvem? Coragem. Tem que ter muita coragem. Porque vai enfrentar vários tipos de problemas. É a própria doença, é a sociedade que não nos aceita bem, é o tratamento que é penoso, não é? Então, eu digo a essas mulheres que têm que ter muita coragem e não se esconderem nunca. Outra coisa, não podemos achar que nós, porque não temos uma mama, não temos duas mamas, não deixamos de ser mulher. Mulher é muito mais do que isso. A mulher não se limita a só um par de mamas, uns seios, não é isso. Somos muito mais do que isso. Muitas mulheres se escondem, não querem sair de casa, evitam sair de casa, porque têm medo de enfrentar a sociedade, porque aquela sociedade também não tem empatia por elas, não tem empatia por nós, não é isso? Então, eu aconselho essas mulheres a enfrentarem, a saírem, sim senhora, continuarem a fazer a vida delas. Se têm que trabalhar, trabalhem, se têm que sair para se divertir, saiam para se divertir, não se escondam, porque não é assim que elas vão conseguir vencer essa doença, ok? Nós temos que mostrar à sociedade que, sim, a doença existe, vamos encarar ela, vamos tratar da doença e vamos ajudar com que as outras pessoas, as outras mulheres, não cheguem ao nível que chegaram e muitas delas, infelizmente, não estão aqui hoje para poder contar as suas vidas. Estamos aqui para mostrar que é possível superar o cancro e que todas as cicatrizes que vierem serão para provar e para garantir que nós hoje estejamos aqui. Com certeza absoluta. Por isso, quando eu olho para a minha cicatriz, eu digo, se não fosses tu, eu não estaria aqui.
Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite e quero mandar um abraço para todas as mulheres. Estamos no Outubro Rosa agora. Para quem está a fazer o tratamento, muita força. Um beijo enorme para vocês todas, está bem?